Namastê, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre bate-papo, a gente conversar sobre esses assuntos que a gente gosta tanto aqui no nosso canal da Casa Shanti. E hoje eu estou com uma turminha aqui, né? E eu quero apresentar para vocês a Fabrícia, vocês já conhecem. Fabrícia, inclusive a gente já bateu um papo aqui, né, a respeito de Reiki. O Daniel é terapeuta ocupacional, meu amigo. E a Sabrina, que hoje vai ser entrevistada por nós aqui, né? A Sabrina formou comigo na faculdade de terapia ocupacional e depois nós vamos mantendo contato, né? E ela também veio por esse caminho, que é o mesmo caminho que eu segui, na busca pelo bem-estar, né? E ela trouxe uma novidade aqui para a Lafayette e que nós estamos curiosos para saber, porque a gente realmente não sabe nada a respeito. E eu gostaria, Sabrina, primeiro se você se apresentasse para o pessoal e depois nós vamos te encher de perguntas. Tá certo. Boa tarde, sou Sabrina, terapeuta ocupacional, instrutora de Pilates, vocalizadora em danças circulares e agora facilitadora, né, em barras de Axis. E é sobre as barras que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a respeito das barras, eu não conheço, os meninos não conhecem. É verdade. A Sabrina depois vai fazer uma sessão com a gente. Isso, né? vou correr as barras de vocês. Eu queria, primeira coisa, explicasse pra gente o nome, barras de Axis. E o que significa barra de Axis? Na verdade, a técnica se chama Access Consciousness, acesso à consciência. Barras, porque são pontos, 32 pontos que nós temos na nossa cabeça. Então, essa terapia, ela consiste em tocar e estimular esses 32 pontos para que o processo todo aconteça. Qual que é o público? Quem te procura para fazer essas sessões de barras? Qualquer pessoa, todas as pessoas procuram. Ela não tem uma indicação específica. Mas, por exemplo, criança pode fazer? Pode. Criança pode fazer. E aí, qual que é o seu instrumento de trabalho? As minhas mãos, os dedos. Entendi. Né? Então, o processo todo, ele acontece na cabeça. A pessoa se deita, né, ou sentada, e esses 32 pontos são tocados. E ao tocar esses 32 pontos, é como se a gente formatasse eles. A gente promove uma limpeza, a gente promove uma reestruturação. E barras de Axis é uma ferramenta americana que surgiu lá, Dale e Douglas, que canalizou isso há 20 anos atrás. Então, são linhas que passam na nossa cabeça. Há uma combinação entre essas linhas que faz com que todo o processo aconteça. Falar de barras, a gente precisa começar, né, falando sobre consciência. Tudo gira em torno de consciência. Você acessar a sua consciência. Então, a gente vem com esse conceito agora de que estar consciente. O que é estar consciente? É você incluir tudo, não excluir nada. Então, começamos por aí. A ideia é possibilitar que a pessoa acesse a consciência, que ela inclua, não exclua. A partir do momento que a gente começa a excluir, a fazer muitas escolhas, é que a gente perde energia. A gente gasta muito tempo e energia nas escolhas. Então, se você está incluindo tudo, você não está julgando nada, isso te mantém alerta, isso te traz para o momento presente. Sabrina, essa limpeza de consciência que você fala, é uma limpeza que a gente não precisa mais, que é desnecessária você não precisa. Exatamente, coisas que estão em você, que você carrega, consciente ou não, mas estão aí, né? E isso gera bloqueios, gera traumas. Esses 32 pontos, cada um desses pontos é uma porta, é um acesso. Então, a gente tem um ponto onde vai conter todas as informações relacionadas à alegria, outro tristeza, um poder, outro dinheiro, um sexualidade, outro controle, outro sonhos, uma paz. Então, são 32 aspectos da nossa vida, da nossa existência. Então, a gente consegue, através das barras, né, correr as barras. A gente consegue fazer uma limpeza, a gente consegue fazer uma harmonização, a gente consegue equilibrar. Tem uma questão. Sim. E, por exemplo, você está falando que é como se fosse uma limpeza. Aí você citou, por exemplo, um ponto relacionado à alegria, um ponto relacionado à tristeza, por exemplo.
Mas a tristeza também ela não é importante, assim, até para o nosso processo de crescimento. E aí você limparia isso? Como que funciona? Sim, a tristeza ela é muito importante, sim. Mas a forma como você lida com ela, a forma como você recebeu, como você registrou e como que isso está projetado no seu consciente e no seu inconsciente. Só por curiosidade, você consegue aplicar em você mesmo? Tipo, consigo, é auto-aplicável. É auto-aplicável. E junto com as barras, nós temos os processos, né, que são comandos verbais, que são mantras, que junto com as barras fazem todo o trabalho. Cada ponto tem um mantra? Não. De uma forma, isso vai ser de acordo com o que a pessoa está te trazendo. Entendi. Então o ideal, por exemplo, o Daniel falar, eu quero fazer uma sessão com a Sabrina. Isso. Ele tem um tema específico ou ele pode vir? Não, ele pode vir, ele não precisa de estar passando nada. Eu vou correr os 32 pontos, né, da mesma forma, e depois, né, da sessão, se ele quiser estar passando alguma impressão que ele teve, alguma sensação, porque antes de correr as barras, a gente já faz um processo, né, para trazer as barreiras da pessoa. Né? A gente chama essas barreiras. A gente pede para que a pessoa crie essas barreiras. Não, eu estou falando de que maneira? Assim, através da fala, através do toque? Através da fala. Isso, numa conversa, né? A gente pede para que a pessoa crie as barreiras dela, traga as suas barreiras. Sabrina, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Acho muito interessante esse processo, né, para o bem-estar. Muitas vezes que às vezes a gente tem bloqueios em determinadas áreas que às vezes não são percebidos por nós, né, e através de uma terapia, de uma técnica, né, de autoajuda, a gente vê, né, o quanto há necessidade de trabalhar para a gente poder viver melhor, né? Sim. E você considera essa técnica uma reorganização nesses 32 aspectos levantados? A gente poderia definir ela como uma reorganização? Definir, Daniel, acho que não seria a palavra apropriada, mas ela faz sim esse processo de reestruturação. Ótimo. É uma ferramenta, né, que nós temos aí para possibilitar o acesso, né, de cada pessoa à sua consciência. Ótimo. Obrigada. Em questão também, uma curiosidade, em relação a algumas doenças, limite, ou às vezes até mesmo a psoríase, que é relacionada, principalmente a psoríase, que é relacionada ao emocional. Tem alguma coisa a ver nos pontos? Pode estar havendo algum desbloqueio que pode estar melhorando esse tipo de doença? Pode sim, na parte física, né? Se esse trabalho pode afetar, né? Trazer melhorias para a parte física. Pode sim. Que uma vez que você, né, você desbloqueia, que você limpa, que você reorganiza uma situação, uma emoção, um sentimento, isso tende, né, a refletir aí no nosso corpo físico. E aí, quanto tempo dura uma sessão? Olha, em média 1h30, quando é a primeira sessão, né, a gente está tendo o primeiro contato, então é importante estar passando para a pessoa o que vai acontecer, né, e explicando para ela todo o processo. E aí explica para a gente então como que é o processo. Por exemplo, eu chego lá agora para fazer meu atendimento. Como que é a sequência do atendimento de barras? Certo. Você chegou, você não conhece, né? Então eu vou estar te falando, né, o que é, para que serve, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente tira ali na hora. Eu peço você para se deitar, né, para você relaxar, e peço você para criar suas barreiras. Eu vou estar te explicando como que você vai fazer isso, né? E começa a correr as suas barras, começa a fazer esses toques, né? E a gente vai trabalhando, né, junto com esses toques. Tem alguns comandos, alguns processos que são feitos para que a coisa toda possa acontecer. Eu acho que é muito importante a gente observar essa questão da nossa consciência, né? Eu acho que existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para despertar da nossa consciência, né? Eu falo que, igual o pessoal que está assistindo a gente, assim, não busca quem não quer. Exatamente. Né? Porque existem muitos processos terapêuticos, muitas maneiras hoje em dia da gente se cuidar, da gente se tratar, né? E às vezes fica ali com um incômodo, com alguma questão que precisa ser resolvida e não busca nada, né? Assim,
Sim, tem a questão do acesso e da disponibilidade da pessoa, né? Porque querer estar consciente, todos queremos, né? Mas qual a sua disponibilidade para isso? Qual o caminho? Como que você vai acessar isso, né? Então, Access é uma ferramenta que facilita, né? Um dos lemas que nós trabalhamos é a leveza, né? É necessário a leveza em tudo, tudo. É o que a gente precisa mesmo, né? Eu estou lendo um livro do Osho agora, chama Semente de Mostarda, não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro que ele faz alguns discursos, eu não sei quantos discursos são, ele pega alguns trechos do Evangelho de Tomé, né, contando algumas passagens de Jesus, e depois o Osho faz um discurso a respeito de alguns trechos e tal. E aí o que eu estava vendo ontem no terceiro discurso, ele fala muito a respeito dessa questão, tipo assim, que tem uma frase, uma fala de Jesus dentro do Evangelho de Tomé, que fala que nós somos seres que é como se a gente estivesse embriagados, né? Tipo, a gente não está consciente do que está acontecendo. É como se a gente fosse aquela pessoa bêbada que não sabe nada do que está acontecendo ao redor. E aí, no momento, o Osho fala no livro assim, olha, Jesus, Buda, os grandes mestres, eles ficam muito chateados por a gente estar aqui nesse planeta como se fosse uma pessoa bêbada, embriagada, que não está vendo o que está acontecendo, né? Relacionando isso muito com a nossa consciência, né? Sim. Porque o despertar da consciência, às vezes, é doloroso, né? Às vezes dói pra caramba. Você passa a reconhecer algumas coisas da sua vida, coisas que talvez você dormiria bem se você não soubesse. Mas a partir do momento que você sabe, você precisa trabalhar para voltar a dormir bem e ter essa leveza, né? Com a consciência desperta. Certamente. E nas barras, né, fazendo uma leitura dentro desse novo conceito, somos seres infinitos. Sim. E nós vivemos como seres finitos. E o que nos coloca na finitude é a nossa percepção dos sentimentos, da emoção e do tempo. É isso que nos prende. E aí dentro das barras, por exemplo, talvez eu tenha algo lá de outra vida, para quem acredita em reencarnação. Elas são em barriga de tempo e espaço. A limpeza é feita, é uma amplitude assim, muito grande. E com certeza, elas trabalham não só, né, as suas emoções e sentimentos que de você agora. passa, exatamente, de agora, que você já vem desde a sua infância, né, mas ela também faz essa limpeza, né, de tempo. Né, é um conceito que não existe, assim, nós é uma coisa nossa, né? O passado, o presente, o futuro é uma coisa só, é uma linha. Então esse processo é feito de uma forma muito ampla, assim, pessoas. Sabrina, eu gostaria de saber o panorama das barras no Brasil. Existem terapeutas por vários estados, como se dá, né, assim, o conhecimento dessa técnica? Hoje, né, somos agraciados com a sua presença aqui, aplicando em Conselheiro Lafayette, né? Como que é em outros estados, né? Sim, há, né, vários terapeutas que estão trabalhando com essa técnica e é necessário você fazer um curso de formação. Né? Nesse curso você já está apto a estar aplicando as barras e para você dar sequência e se tornar um facilitador é necessário que você faça outros 2. E aí você está apto a estar, né, dando cursos, né, e divulgando, né, promovendo as barras. Esse trabalho, há outras questões que são trabalhadas também em Axis, né? Tem uma parte que trabalha o corpo, né, esteticamente. Através de pontos é possível a gente estar fazendo uma remodelagem, né? Tem o facelift, tem o face body. Então, são módulos que você vai fazendo, né? Você vai buscando, vai galgando ali, né? Conhecimento. E assim, é tranquilo. Basta a pessoa, né, querer ter disponibilidade de estar fazendo os cursos. Sabrina, porque todo mundo que está vendo a gente, claro que a gente fica se perguntando. Eu tenho, por exemplo, quem não tem algum traumazinho, quem não tem algo que, tipo assim, eu não gostaria de... Se eu pudesse voltar atrás e resolver aquela questão, né? E a gente sabe que voltar atrás não dá para voltar, mas aí, pelas barras, assim, eu apago uma memória ou eu reorganizo isso? Não, você não apaga, você reorganiza.
você compreende o processo, você se liberta, aquilo não é mais pesado para você. Tá? A gente não remove, né? A gente não é um trabalho assim, de limpeza no sentido de esquecimento, mas é no sentido da elaboração e a organização daquela emoção em você, no seu consciente, né? No seu campo energético. Então você é quem muda, é você. Você é quem muda o seu olhar. E deve dar um resultado legal até para a própria meditação, né? Porque às vezes a gente está lá meditando e aí, hoje mesmo eu estava de manhã fazendo a minha meditação e aí um pensamento recorrente na cabeça, assim. Algo que naquele momento eu não queria pensar. Né? E aí eu trago a minha atenção para a minha respiração e daqui a pouco, igual agora, a gente está conversando e tem uma obra aqui perto da casa de chante, então tem um barulhinho no fundo. Né? E senão é uma musiquinha, a gente coloca um barulho incomodando, mas é isso, assim, quando eu estou mais em paz com as minhas emoções, né, com os meus sentimentos, assim, talvez eu sou capaz de prestar atenção ao que realmente importa, e daí tem essa questão da A gente pode fazer um teste aqui agora, vocês topam? Então vamos fazer um processo. Então perguntem-se, como pode esse barulho não interferir no que eu estou fazendo agora? Para mim é claro, né? O que eu percebo é não dar atenção. Né? E aí, ou até compreender. É muito fácil, né? A gente fala assim, esse barulho não vai lhe incomodar, mas incomoda. Então, assim, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Veja, a gente fácil fala. ou difícil? Não, é fácil falar. Sim. É muito fácil falar, esse barulho não vai me incomodar, mas é muito difícil você colocar isso dentro de você. Por mais que eu faça meditação, já tenho 3 ou 4 anos que eu estou com o Júnior, eu falo, esse barulho não vai me incomodar. Sim, mas ele me incomoda, mas aí, eu não consigo. Mas a novidade da técnica é essa, não fale para você, pergunte, não repetir. Porque, por exemplo, eu tenho alguma questão, um trauma, e aí eu falo, não, eu não vou me importar com isso. Mas no fundo eu me importo. Exatamente. Então, que é tipo um dos barulho. processos que a gente trabalha, né, com a pessoa que a gente está atendendo é isso. A resposta prende. A resposta, ela é finita. A resposta há um limite. A pergunta abre. Porque A tem muita pergunta sensibilidade. expande. Exatamente. Agora, dentro de todo esse processo, eu vejo que às vezes é tão difícil perguntar a nós mesmos, quando a resposta está dentro de nós, né? Sim. Então, às vezes, a gente vê bloqueado em fazer uma pergunta para nós mesmos. A gente fica atento a estímulos exteriores ou a respostas exteriores e não se volta, né, para a consciência interna. Imagino que esse processo deva auxiliar até muito na própria decisão, no empoderamento, né, das minhas escolhas, das minhas atitudes e aquilo que eu não consigo lidar, eu me perguntando diante, né? Exatamente, você se perguntando. Então, desse confrontamento. exatamente. Então, as barras, ela vai facilitar para que você se limpe de emoções, traumas, bloqueios, sensações desconfortantes e após essa limpeza há um espaço. E aí nesse espaço, né, que você vai estar reestruturando essas mesmas questões que antes eram um bloqueio, eram um trauma, após você limpou a emoção, você reviu o sentimento, você se posicionou frente àquilo, a coisa ela muda. E ela mudando, é uma reação em cadeia, né? E respondendo a sua pergunta, né, como fazer para que esse barulho, né, não incomode, eu acredito tornando o que eu estou fazendo mais interessante do que aquilo que está me interferindo, né? Exatamente. Chega um ponto que a gente não percebe, então talvez seja a minha resposta. Sim, porque quando você coloca, eu não quero que esse barulho me incomode, porque eu estou aqui, né, gravando um vídeo, então você já limitou. Teria que fazer as perguntas certas, você obter Exatamente. as respostas certas. Exato, você fazer as perguntas certas para que você possa acessar as respostas corretas, para que elas possam vir e para que você possa acessá-las. É uma forma de silenciar, isso vai dar um suporte na meditação justamente para esses momentos em que a mente quer, né, espaço, né?
Então, uma pergunta. Todas as perguntas têm respostas? É possível que tenha. Ou você tem que saber fazer as perguntas ou não? Sim, há uma técnica para você, elaborar essas perguntas e tirar e buscar a resposta que você quer. Com certeza, há um caminho. Bom, eu acredito que o pessoal também, mas eu estou muito curioso para saber como que funciona. E agora a Sabrina vai correr as barras, que fala, né? Isso, correr Ela as vai barras. correr as barras, não sei se ela do Daniel ou da Fabrícia. E aí pode filmar um pouquinho? Pode filmar. A gente vai cortar o vídeo agora, e aí ela vai lá para a sala de atendimento e eu vou tentar filmar um pouquinho até para a gente tirar a curiosidade. Antes disso, Sabrina, eu só queria que você deixasse seus contatos. A distância não dá, né? Tem que ser presencial. Não, é presencial. Tá. Isso. Mas então deixe seus contatos, porque a Sabrina pode viajar também, se precisar. Pode montar grupos na sua cidade, e tô falando sério, tá? Sério? Você. Posso sim. Acredito que num prazo de 30, 40 dias, né, eu já vou estar credenciada a estar dando cursos. Ótimo isso. Né? Porque se a gente pode se aplicar, Então, né, eu estou esperando só a documentação chegar, esse registro é feito nos Estados Unidos, então tem um processozinho, né, de enviar dados e chegar o material. Nesse prazo, a partir, né, 30, 40 dias, eu te aviso, eu já vou poder estar dando cursos, Ótimo. Ensinando isso para as pessoas. Né? E o propósito maior desse trabalho é que ele se expanda o máximo possível. E a intenção, o objetivo maior é o planeta. Né? Quanto mais leves nós estivermos, nós vivermos, né? A gente beneficia o mundo, a gente beneficia, né, todo mundo à nossa volta. Essa semana tem uma facilitadora, né, que está lá tá em Israel. Ela está aplicando essas barras, estão correndo lá. Né? Eles estão fazendo esse trabalho em crianças, né, nos adultos, justamente para limpar, né, para desbloquear, para poder reestruturar. Então a intenção é que as pessoas corram suas barras, que as pessoas façam o curso, que elas cuidem das suas barras e que elas possam estar levando isso, né, cada vez mais à frente. Né? Crianças podem fazer o curso, é gratuito, os idosos podem fazer, eles têm 50% de desconto. Então a proposta é que todos conheçam, possam desfrutar, né, dessa possibilidade de estar mais consciente, de ter uma vida mais leve, com facilidades. Né? O mantra de Axis é: tudo vem a mim com facilidades, alegrias e glórias. Nossa, e quem conhece as barras, quem trabalha com as barras, sabe que isso se torna muito real, muito próximo, a gente conseguir ter uma vida assim. Eu já me interessei demais. Eu também, eu quero fazer agora a sessão. São ferramentas de poder, né, que nos Exatamente. faz levar a vida adiante com mais leveza. Isso tudo que você diz me seduz muito. Quem não está precisando disso hoje em dia? Não, eu vou correr a barra de vocês três e vocês vão poder tirar, né, as conclusões de vocês vão poder ter a oportunidade de elaborar, né, os processos de vocês. E a ideia é essa mesmo. A experiência que eu estou tendo aqui na cidade com as pessoas que eu apliquei realmente está sendo muito interessante. O retorno, o que elas têm me trazido em termos de se sentirem melhores, de conseguirem pensar com mais clareza, de estarem mais centradas, né? Pessoas que não estavam conseguindo dormir bem, que estavam num processo de ansiedade muito grande. Né? Eu tive uma cliente que me procurou por causa de vício, né? Ela queria estar parando de fumar e ela assustou, assim, como que o corpo dela e a mente dela simplesmente começou a estranhar o vício, assim. E é uma técnica muito simples, Júnior. É tocar os 32 pontos. E aí, deixando claro, isso não tem nenhum
cunho religioso, né? A gente não trabalha com, não tá ligado a religião nenhuma, não tem nada a ver com religião, não há nenhum tipo de invocação, de oração, de benzimento, né? É ciência. São 32 pontos, a gente toca esses pontos, a gente passa alguns processos para a pessoa, ela faz esse processo com ela, as bases são corridas e o processo acontece. Muito legal. Não sei com os meninos, mas comigo ela vai ter muito trabalho, porque tem muita coisa aqui para ser Eu trabalhada. As minhas vagas. Eu morrer de vontade, né? Bom, então enquanto a Sabrina está falando, aquela hora eu ia pedir para ela deixar o endereço, mas o endereço já está aparecendo aqui, ó, já está tudo aqui. Telefone, Facebook, já está tudo aí. Se você estiver aí na sua cidade e quiser entrar em contato com a Sabrina, tirar dúvidas, talvez nós não fizemos algumas perguntas. Pode estar mandando para mim, né? Pode estar direcionando aí para o site, que eu respondo, né? E quem quiser estar conhecendo, só está agendando. Em outros lugares também, só está entrando em contato que a gente combina. Muito bem, vamos ver então um pouquinho dessa sessão? Vamos lá!